Olá, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, lembra que o último modelo atômico que nós falamos foi sobre o modelo atômico de Thomson, não é mesmo? O modelo do pudim de passas, não é esse? Em que o átomo era uma carga, né, era uma massa com carga positiva e elétrons ali incrustados. Não havia região, né, com grande concentração de carga positiva ou negativa. A carga era igualmente distribuída por todo o átomo. Bom, com o passar do tempo, alguns fenômenos foram, de alguma maneira, melhor pesquisados e um deles foi a radioatividade. Em um dado momento, o Becquerel, Antônio Henri Becquerel, ele passou por uma situação em que ele havia guardado um filme fotográfico dentro de um envelope e esse envelope foi guardado dentro de uma gaveta e por sobre o envelope havia uma placa de prata e no entorno ali havia um sal de urânio, certo? Próximo a essa envelope com a placa de prata. E no futuro, quando ele foi acessar os papéis, ele percebeu que havia marcações no papel fotográfico, né? Havia ali um registro no papel fotográfico e esse registro aí, né, a conclusão do Becquerel foi de que o sal emitia uma radiação, não é mesmo? E um minutinho. Bom, posteriormente, a Marie Curie, junto com seu marido Pierre, eles propuseram, né, que o fenômeno que havia acontecido ali era alguma coisa, de fato, do átomo de urânio, não de, um, de uma molécula, né? Que o fenômeno ali tratado, o fenômeno da radioatividade, por eles proposto, havia sido de um átomo, né, um fenômeno atômico e não um fenômeno molecular. Marie Curie, ela também descobriu o polônio e também o elemento químico rádio. O Rutherford, né, ele foi um cientista e ele fez vários estudos com a radioatividade. Dessa maneira, então, o Rutherford ele sabia que as partículas alfa eram partículas de alta carga, de alta energia e uma carga positiva. Ele, junto com outros dois alunos dele, o Hans Geiger e o Ernest Marsden, eles realizaram um experimento em que eles bombardearam uma lâmina de ouro muito fina, uma delgada lâmina de ouro, com essas partículas alfa, né? E dentro do que era esperado de que essa partícula alfa atravessasse a folha de ouro como se fosse uma bala de canhão numa folha de papel, ou seja, a folha de ouro não sofreria resistência alguma, né, com a passagem das partículas alfa. Então, o que foi esperado? Foi esperado, né, que as partículas alfa sofressem, né, pequenos desvios. Agora, quando o experimento foi realizado, foi feito, vejam bem, algumas partículas sofreram grandes desvios, que são essas aqui, ó, que ricochetearam. Algumas passaram sem sofrer desvio, alguma grande maioria, né? E algumas sofreram pequenos desvios. Então, como resultado do experimento, 99,9% das partículas alfa atravessou a folha de ouro sem sofrer desvio algum. Algumas partículas sofreram pequenos desvios e algumas partículas sofreram grandes desvios. Como interpretação desses resultados, o Rutherford disse o seguinte: para as partículas que passaram sem sofrer desvio algum, que foi a grande maioria, né, o Rutherford chegou na conclusão de que, pelas partículas não terem sofrido desvio algum, a gente pode concluir, né, poderia se concluir, de que o átomo era constituído de uma grande, né, de grandes espaços vazios. A estrutura atômica ela possuía grandes espaços vazios. Para os átomos, para as partículas alfa que sofreram pequenos desvios, o Rutherford disse que esses pequenos desvios eram oriundos de uma repulsão das partículas alfa, né, com a massa positiva ali do átomo, né, que o átomo proposto era um átomo de Thomson, né,
e que esses pequenos desvios eram oriundos, de fato, dessa pequena repulsão entre a carga positiva, entre a região positiva ali da massa atômica de Thomson, com a carga positiva aqui da partícula alfa. E os grandes desvios, por sua vez, eram de fato resultados de um choque com uma região, né, que possuía grande parte da massa. Era uma região em que concentrava ali, ó, toda a massa do átomo. E essa região aí era o que ficou sendo o núcleo atômico. Então, o Rutherford ele descobre que o átomo, ele propõe, na verdade, que o átomo possui duas regiões distintas. Uma região chamada de núcleo e outra região chamada de eletrosfera. Certo? A gente tem aqui o núcleo atômico e aqui em torno a eletrosfera. Toda vez que a gente vai desenhar, né, representar esse modelo aqui de Rutherford, que é o modelo planetário, esse modelo está superdimensionado. O núcleo atômico sempre fica superdimensionado. A comparação que se faz é que se o átomo fosse um estádio de futebol, né, o núcleo atômico seria ali apenas a bola de futebol, né, infinitamente menor do que o todo. O Rutherford, por sua vez, ele desconfiou da presença de uma partícula de carga neutra no núcleo atômico, só que ele não conseguiu, né, chegar a uma conclusão. Quem chegou a essa conclusão foi James Chadwick, em 1932, e essa partícula neutra, né, de carga neutra, seriam os nêutrons. Bom, então, como partículas fundamentais do átomo, a gente tem aqui o próton. Né? O próton ele possui uma carga positiva, ele tem a massa de 1U, e o símbolo está aqui, ó, é um Pzinho minúsculo, um P+, certo? E o próton está onde? Está no núcleo. No núcleo também está quem? Estão os nêutrons, com a mesma massa do próton, 1U, ou uma unidade de massa atômica, e a carga do nêutron é neutra. O elétron, por sua vez, ele não está no núcleo, está na eletrosfera. A sua representação é dada por um Ezinho minúsculo, um E negativo, um E menos, e a sua massa, a título de cálculo da massa atômica, né, é uma massa que não é zero, mas ela se aproxima de zero, então ela é tida como irrelevante para a massa do átomo. Então a gente diz que a massa do elétron é uma massa desprezível, certo? Que tende a zero. E a carga do elétron, por sua vez, é negativa. Agora, a gente entra numa questão, né, sobre o que é um átomo e o que é um elemento químico. Não é mesmo? O que é um átomo? O que é um elemento químico? Vocês conseguem dizer aí, fazer uma discussão a respeito disso? Pausa o vídeo um pouquinho e vamos pensar a respeito do que é um átomo. Bom, pessoal, um átomo ele é uma partícula, né, uma unidade, e que essa partícula ela é formada por prótons, nêutrons e elétrons. Isso é um átomo, certo? Agora, o que caracteriza um elemento químico? Bom, para ser elemento químico, o que caracteriza um elemento químico é a quantidade que existe, né, a quantidade de prótons que esse átomo vai possuir. Por exemplo, para ser átomo de carbono, só pode ser carbono se houver 6 prótons. Todos os átomos que têm 6 prótons é do elemento químico carbono. Eu estou falando isso porque a gente tem carbono com massas diferentes, porém todos eles apresentam o mesmo número de prótons. A gente vai ter quantos carbonos com 7 prótons? Nenhum. Porque quem tem 7 prótons é outro elemento químico. Se eu não estou enganado, quem tem 7 prótons é quem? É o nitrogênio. Deixa eu dar uma checada aqui. Isso, é o nitrogênio. Certo? Então, para ser elemento químico, todos os átomos do mesmo elemento químico devem ter o quê? Deve ter o mesmo número de prótons. Então, eu digo que um elemento químico é formado por vários átomos, né? Estão entendendo? E como é que a gente encontra a massa de um átomo? Como que se calcula a massa de um átomo? A massa de um átomo, a massa atômica, ela é representada pela letra A. E entre as partículas que somam para determinar a massa de um átomo,
são os prótons e os nêutrons. Então, a massa atômica, né, a massa de um elemento, a massa de um átomo, é dada pela soma de prótons e nêutrons que ele vai apresentar. Tudo bem? E com relação à massa de um elemento químico, vamos pensar a respeito? Bom, para se calcular a massa de um elemento químico, a gente tem que levar em consideração a massa dos seus isótopos e a abundância desses isótopos. Agora, eu te pergunto, o que é um isótopo? Certo? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Veja bem aqui, ó. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. E por isso trata-se do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, carbono 12, carbono 13 e carbono 14 são todos eles carbono porque apresentam 6 prótons. E, diante disso, podemos dizer que carbono 12, 13 e 14 são o quê? São isótopos entre si. Eles têm o mesmo número de prótons, mesmo número atômico, porém diferentes massas, ou seja, diferentes quantidades de nêutrons, certo? Então, para a gente encontrar a massa de um elemento químico, a gente tem que levar em consideração a massa de cada isótopo e também a sua abundância. Eu trouxe um exemplo aqui ó, no slide, e esse exemplo está mostrando aqui que o cloro ele apresenta dois isótopos, o isótopo de massa 37 e o isótopo de massa 35. Se vocês observarem na sequência, está aqui ó, que o isótopo de massa 35 tem 75,8% de abundância. Então, isso significa que todos os cloros existentes, né, entre todos os átomos de cloro existentes, 75,8% desses átomos vai apresentar a massa de 35U. E os restantes átomos, né, os átomos que restam, 24,2%, esses átomos vão ter massa o quê? Massa de 37U. Agora, como é que a gente considera, como é que a gente faz a conta da massa do elemento químico cloro como um todo? Né? Se toda vez que o cloro aparece em uma substância, né, ou na natureza, 75,8 possui massa 35 e 24,2 massa 37, né, para saber a massa desse elemento químico, então é interessante que se faça uma média ponderada. Certo? Então, o que vai ser a massa atômica desse elemento aqui, ó, a massa atômica do cloro? Ela vai ser a abundância do isótopo 35 vezes a abundância, 35 vezes 75,8, mais a massa do outro isótopo 37 vezes a abundância dele. Isso dividido por quanto? Dividido por 100. Então, quando essa conta é feita, a gente encontra aqui, ó, vê que a massa atômica, né, que a massa do elemento cloro é de quanto? 35,5U. Tudo bem? Ah, professor, e se a gente tivesse aqui um terceiro ou um quarto isótopo? Ó, nesse caso, você somaria aqui, né, a massa dos outros isótopos vezes as suas respectivas abundâncias e ainda assim dividiria por 100. Claro, né, que se houvessem outros dois isótopos, as porcentagens diminuiriam, porque a porcentagem da abundância, né, a soma das abundâncias tem que dar sempre 100%. Tudo bem, turminha? Então, vou voltar aqui um pouco para a gente discutir a respeito do que vem a ser, né, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Igual eu já falei anteriormente, os isótopos serão os átomos que apresentarem a mesma quantidade de prótons. Dei o exemplo aqui de quem? Né, do carbono, carbono 12, 13, 14. Vou dar um outro exemplo aqui, que é o hidrogênio. O elemento químico hidrogênio, ele apresenta 3 isótopos distintos. É o isótopo de massa 1, que é o conhecido como monotério, ou, me desculpe, como prótio. O de massa 1 é conhecido como prótio, o de massa 2 é conhecido como deutério e o de massa 3 é conhecido como trítio. Né? Então, todos esses 3 átomos, eles correspondem ao mesmo elemento químico carbono, não é mesmo? Eles são do elemento químico hidrogênio, todos eles são isótopos do hidrogênio. Então, hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2, hidrogênio de massa 3, são todos isótopos do elemento químico hidrogênio. Os isóbaros, por sua vez, eles são átomos que vão apresentar o mesmo número de massa. Então, a massa aí, ó, vai ser o fator de comparação. Se apresentar a mesma massa, o que a gente conclui? São átomos isóbaros. Né? E o que é a massa de um átomo? A massa dele vai ser a soma de prótons, né, ou do número atômico, com o número de nêutrons, certo?
Vejam dois exemplos, né? Um par aqui, ó, de átomos que são isóbaros. É o polônio, de massa, né, 210, e também o astato, de massa 210. Note que trata-se de elementos químicos diferentes e, por isso, são o quê? São números atômicos diferentes. Se as massas são iguais, dizemos o quê? Que são isóbaros. Agora, por sua vez, os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Veja que há um Nzinho marcado aí, para você lembrar que isótonos é o mesmo número de nêutrons para os átomos. Então, entre o magnésio e o sódio, os dois aí, ó, apresentam o quê? O mesmo número de nêutrons. Se você observar, o magnésio está com 24 e 12. O sódio está com 11 e 23. Independente da posição que esses valores estão, a gente consegue distinguir que o maior deles vai ser sempre a massa. Então, a massa do magnésio, 24 menos 12, dá 12, ou seja, o magnésio tem 12 nêutrons. A massa do sódio, 23 menos 11, que é o número de prótons, também dá 12. Então, magnésio e sódio são o quê? São átomos isótonos entre si. Agora, o que são átomos isoeletrônicos? Os isoeletrônicos, por sua vez, né, são átomos que vão apresentar o mesmo número de elétrons. Então, com relação ao cátion do magnésio 2+. Bom, o cátion do magnésio 2+, ele tem 2 elétrons a menos do que deveria ter. Eu sei de cabeça aqui, né, a massa do magnésio o número atômico do magnésio é 12. Se ele tem número atômico 12, ele vai ter 12 prótons também. Agora, como ele é um cátion, esse elemento químico, ele perdeu 2 elétrons. Agora ele tem uma carga positiva porque perdeu-se 2 elétrons. Então, de 12 elétrons que era para ter, agora ele tem 12 menos 2, 10 elétrons, certo? O neônio é um elemento químico que tem número atômico 10 e, por isso, também vai ter o quê? 10 elétrons. Então, a gente vê que o cátion magnésio 2+, e o neônio são espécies químicas que apresentam o quê? O mesmo número de elétrons, são isoeletrônicos. Beleza? Então, pessoal, por hoje a gente finda aqui nossa aula. Espero que eu tenha contribuído aí. Até o próximo encontro. Um abraço.